aqui no estúdio, a gente continua falando de adoção, porque a gente vendo esses números, a gente fica naquela dúvida, parece que esse número não fecha, é tanta gente querendo adotar e um número razoavelmente pequeno, perto do interesse, de crianças precisando ser adotadas. Então, quem bate um papo comigo e tira as nossas dúvidas sobre esse processo que é tão importante, delicado e até burocrático, é a advogada Bárbara Cruvinel, que é presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Goiás. E se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, manda para o nosso WhatsApp, que a gente vai tirar todas as dúvidas aqui com a doutora Bárbara. O nosso WhatsApp é o 99631-1006. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Bom, a gente vendo esse vídeo institucional com esses números, é complicado, a gente fica intrigado porque a conta não fecha, levando em consideração a questão do perfil, né, doutora? Essa é uma realidade não só de Goiás, mas em todo o Brasil. E eu não acho nem justo a gente colocar essa culpa, digamos assim, essa responsabilidade, atribuir às famílias que estão buscando a adoção. Na verdade, tanto as famílias que buscam a criança a adotar e tanto as crianças que aguardam a adoção, elas, se tem uma coisa que elas não são autoras desse caos que a gente existe em nome da adoção, né? Isso é muito bem, precisa deixar muito claro. O grande segredo... É fácil a gente falar, tem uma criança com problema de saúde, por que você não adota? Tem toda uma questão grande, né? Não é simples. Na verdade, às vezes a criança precisa de necessidades que, pela própria situação física da família, de habitação, não consegue suprir, né? Então, cada realidade traz uma preocupação. Mas o que a gente sempre tem que salientar é que o que justifica sempre ter um número infinitamente menor de crianças e uma fila gigantesca de gente esperando e uma demora angustiante para as famílias, né? Tem vários fatores, mas eu posso elencar o principal deles, que é na hora de preencher o Cadastro Nacional de Adoção. A adoção legalizada, que nós estamos falando, que é a adoção que passa pelo Poder Judiciário, impede, né, que as pessoas façam isso por vontade. Então, né, todo mundo tem que preencher um Cadastro Nacional de Adoção. Esse cadastro, ele geralmente fica disponibilizado no site do CNJ e quando as pessoas, os pais pretendentes de adoção vão preencher, primeira dificuldade, eles não sabem que tipo de criança tem disponível a adoção. Então, é um problema que eu vou preencher um cadastro de acordo com aquela vontade que eu tenho de ser pai, de ser mãe. Mas, às vezes, as crianças que estão disponíveis não estão de acordo com aquilo que eu espero. E depois eu não posso voltar atrás. Então, gera um disparate entre uma expectativa e uma realidade. Então, por exemplo, quem está na lista, no cadastro de adoção, eu não posso, por exemplo, desistir da minha vaga. Não tem como eu entrar lá depois e falar assim, agora que eu tenho uma noção, ou não estou mais interessada, e sair, ou aquela lista continua só crescendo? Isso pode até acontecer, mas o ideal é que, por isso que o Estado tem todo um aparato para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Os grupos de apoio à adoção existem para isso, onde reuniões esporádicas, mensais, de famílias que querem adotar ou que já adotaram, trocam experiências, para justamente evitar esse tipo de coisa. Então, primeira dica que a gente dá é que, ao buscar a adoção, busque a orientação jurídica, psicológica necessária, vamos colocar então aqui didaticamente. Primeiramente, quem é que pode adotar? Qualquer pessoa brasileira acima de 18 anos completos. E não precisa ter aquela questão casado, de família, não precisa, a lei não faz concessão se é homossexual ou não há essa imposição. Tá, e o passo a passo para adotar? Por exemplo, eu posso chegar lá no orfanato, dar uma olhada, no caso a gente chama de abrigo também, ou não? Tem que ser primeiro nesse cadastro, como é que funciona? O procedimento eu quero adotar, então, legalmente falando, eu preencho um cadastro nacional de adoção e dali vai começar o meu processo judicial de adoção. O problema é que, ao preencher, via de regra, as pessoas não buscaram orientação jurídica, não buscaram orientação psicológica, não sabem da realidade das crianças. Então, o ideal é, ao preencher o cadastro, antes dele, procure um grupo de apoio à adoção, procure um advogado especialista em adoção, procure psicólogos especialistas em área de família para te orientar, para depois você preencher o cadastro. Porque uma vez preenchido o cadastro, depois é difícil a gente refluir. E mais que isso, há uma briga, né, e aí sobre o sistema todo de justiça, uma tentativa da lei hoje
Por incrível que pareça, hoje é aniversário do ECA, né? O nosso Estatuto da Criança e Adolescente está fazendo aniversário. E há uma confluência de vontades para que essas crianças abrigadas tenham visibilidade. Por quê? Porque eu só vou saber, por exemplo, em Goiânia, qual é o perfil das crianças que tem a adotar, se eu conhecer. Agora, se o Estado me proíbe... Parece que aí você entra para fazer uma adoção às cegas, né? Você não tem noção nenhuma do que do que pode estar te esperando. Né? E em matéria de adoção, é claro que os pais buscam ter o sonho de um filho, mas às vezes precisam ter algumas concessões que precisam ser feitas. Como que eu vou fazer concessão se eu não sei? Então, essa visibilidade é uma luta que a lei já dá guarida para isso. O Ministério Público do Estado de Goiás, inclusive, tem trabalhado nesse sentido juntamente com a OAB, mas ainda é um passo muito a ser pensado, a ser dado. O que a gente orienta procure um especialista preencher o cadastro, porque uma vez preenchido, depois os traumas podem ser muito maiores, não só para a família que pretende adotar, mas para a criança, que às vezes acontece do pai, mas a mãe devolver a criança para o abrigo. Nossa, que situação, a lei faculta essa possibilidade. Não dá nem para imaginar o que uma criança deve passar numa situação dessa. É uma coisa absurda, e né? isso revitimiza, né, a criança. Às vezes nós temos casos aqui em Goiás que a criança já foi devolvida por famílias diferentes 2, 3 vezes. Se sente muito rejeitada, é uma coisa complexa, então, assim, é uma realidade dolorosa. Então, a lei dá prioridade também para aquelas famílias que queiram adotar grupos de irmãos para não separar os irmãos. Como a gente vê aí, né, nesse vídeo aí, fala justamente que boa parte das crianças que estão disponíveis para adoção, no caso, as crianças têm irmãos. Então, tem uma preferência para quem vai levar a criança e é como os se você irmãos. estivesse na fila esperando. Se você que quer adotar grupos de irmãos, então você tem uma prioridade, é como se você pudesse furar a fila. Você fura a fila. Outra, certo. Se você pode adotar crianças acima de 5 anos, ou seja, que a gente chama de adoção tardia, que é a nossa grande realidade hoje em todo o Brasil, você também tem uma prioridade maior. Se você pretende adotar crianças que têm algum tipo de deficiência, você também tem uma prioridade maior. Então, nós temos aí casos de encefalia que também tangenciam a realidade de adoção no estado de Goiás e que, às vezes, por desconhecer a anomalia, por desconhecer quais as limitações, os pais, não, eu não quero. Às vezes é necessário. Então, esse trabalho de esclarecimento, não só sobre as crianças, mas sobre a realidade de cada uma dessas crianças, dando visibilidade, é uma necessidade. Eu vou começar a fazer agora umas perguntas de participações que estão chegando. Doutora, só aproveitando essa questão da encefalia, não sei, microencefalia, esses problemas de cérebro, a gente sabe, por exemplo, que tem uma criança que está numa situação dessa hoje, digamos, no cadastro, está completando 17 anos. Na questão de abrigo, pode ficar até os 17. Ela tem um problema desse, não teve ninguém que a adotasse, ela está lá de bebê, desde pequena. Como é que fica a situação dela agora, tecnicamente, vencendo essa idade, esse prazo para ela ser abrigada aí? Esse é o ponto fulcral de toda essa discussão, que nós, cidadãos, precisamos começar a refletir. A criança vai ficar abrigada, a criança, adolescente fica abrigada até os 16 anos. Completou 18 anos, e aí? No abrigo ela não pode ficar. Se o Estado não fez com que ela tivesse uma inserção no mercado de trabalho, essa criança não tem para onde ir. Esse é um problema social. Ela tendo uma patologia, é pior ainda. Mas é porque nessa questão de microcefalia, encefalia, enfim... Mesmo os que não têm. Como fazer? Na verdade, aí temos que ter políticas públicas para encaminhar esse adulto agora, né, para um outro tipo de guarida do Estado que, de verdade, eu não saberia te falar nesse momento o que nós temos disponível. Nossa, que situação difícil, chocante, né? A gente tem umas participações. Olha aqui, o Igor, lá do setor Santa Genoveva, ele está falando o seguinte: minha sogra tem um cadastro feito para adoção há mais de 10 anos e nunca obteve respostas. Ainda existe alguma possibilidade de adoção após todo esse tempo? Existe sim. Novamente, o problema está ao fazer o cadastro. Às vezes, ao preencher, colocou uma realidade, por exemplo, uma cor de pele, uma busca em algum estado que não tem, por exemplo, criança no perfil, então vai demorar muito. Então, o ideal é que se busque uma orientação jurídica para se proceder de forma a dar um ajuste nesse preenchimento desse cadastro para contemplar a realidade.
Bom, tem mais uma participação aqui. A pessoa diz o seguinte: tenho 40 anos, sou cidadão brasileiro e americano, e por onde eu começo para adotar uma criança? Preenchendo o Cadastro Nacional de Adoção, que fica lá no site do CNJ. Mas antes disso, eu te recomendo, procure um grupo de apoio à adoção. Nós temos vários no estado de Goiás. Eu posso citar aqui um, que é o GEAGO, que tem bastante atuação aqui na capital. Lá, a Vera, o Orlando, são pais adotivos, vão te dar as devidas instruções de como, se é isso mesmo, qual o perfil de criança. Não tendo essa disponibilidade, procure um advogado especialista em direito de família, ele também vai te dar a orientação correta. A Defensoria Pública também tem esse papel, o Ministério Público lá no CAU da Infância também tem essa possibilidade. Então, eu quero dizer que trabalhamos todos em rede. Lá no Juizado de Infância e Juventude, o senhor pode comparecer pessoalmente também, que terá as orientações. O Daniel Ulisses, lá do Residencial Morumbi, Anápolis, sempre participando com a gente, né, Daniel? Ele está falando o seguinte: a princípio, ele pretende fazer os filhos dele mesmo, né? Mas, se isso não for possível, ele acha viável a questão da adoção. E aí ele pergunta o seguinte: pode ser feito por uma pessoa solteira? A gente até falou isso agora há pouco, mas vamos reforçar, doutora? Pode, Daniel. Os filhos adotivos também serão seus da mesma maneira, viu? Aliás, já tem gente lá te aguardando. Olha só, o Paulo Ferreira, daqui de Goiânia, obrigado pela sua participação. Paulo, ele fala o seguinte: gostaria de saber se parente pode adotar parente. Sim, claro, pode. Nós temos várias figuras que, às vezes, uma coisa eu vou aproveitar a pergunta e já vou esclarecer. Quando uma mãe dá à luz a uma criança e que nem a mãe nem o pai querem criar essa criança, não é crime, não é errado dar essa criança em adoção. Errado é abandoná-la na lata de lixo, errado é vendê-la, errado é trocá-la com base de outras coisas. Então, o primeiro ponto é colocar o filho disponível à adoção não é crime, aliás, é um direito que a mulher, que a família tem, inclusive. Só que a pessoa agora tem que entender como é que é a adoção, não é entregar para uma pessoa. Não, aí é que está a história. Você não pode falar assim: eu não quero meu filho, então eu vou entregar para minha vizinha, ou para minha prima, ou para minha avó, para minha mãe criar. Isso é crime, não pode. E deixar na porta das pessoas também? Não pode. E aí a pessoa vê aquela criança... Falar nisso, doutora, deixar uma criança lá na minha porta. Não posso adotar. Não posso pegar lá para mim. Não. Nesse caso aí, o procedimento correto é ligar para o juizado ou o conselheiro tutelar mais próximo, comunicar o fato e entregar a criança à autoridade competente, qual seja o conselho tutelar ou o juizado de infância e juventude, ou o Ministério Público, ou a Defensoria. Mas procure uma autoridade e entregue a criança o quanto antes. Nesse caso de parente, não precisa desse trâmite? Não, no caso do parente, precisa passar pelo processo judicial lá no juizado de infância e juventude. Há que se ver se realmente há uma gradação de parentes mais próximos, sempre levando em conta o melhor interesse dessa criança, né? Às vezes tem um parente que quer, mas a criança tem uma afinidade muito maior, dependendo da idade, com outro parente. Então, o juiz, o promotor, o advogado vão trabalhar, a psicóloga, vão trabalhar nesse sentido de tratar do melhor interesse da criança. Então, não basta eu entregar para o meu parente. Pode ser feito isso, sim, mas dentro de um processo judicial de adoção. E aproveitando, falando dessas condições em que quem vai adotar ofereça a criança, o que é observado, o que é verificado aí numa visita à residência de quem está interessado em adotar? Esse é um ponto que a gente critica um pouco, né? Porque fala, por exemplo, uma mesa de quina como essa aqui nossa do estúdio, nunca pode ter numa casa de quem pretende adotar. Então tem um monte de detalhezinhos que ainda são assim para dificultar o processo. Na verdade, é um excesso de zelo, porque veja bem, essas crianças, a gente parte do pressuposto que essas crianças abrigadas, elas não têm ninguém por elas diretamente, é uma responsabilidade muito grande do Estado ao colocá-las numa casa oferecendo um risco e depois esse pai, inclusive, pode devolvê-la. Certo. Né? Então, o maior segurança possível é cumprindo o melhor interesse da criança. Ocorre que, por isso que novamente eu falo, a orientação durante todo o processo de adoção de um profissional qualificado te ajuda. Vai chegar a visita, tira a mesa, troca a mesa.
A sacada, se tiver sem proteção, já tem dá que pôr. porque você conversando com um advogado, uma pessoa, um assistente, ele já vai te orientar o que pode e o que não pode ter na sua casa para a visita dar certo. Porque aí demora, fala assim, foi lá e não consegui, fizeram a visita, acharam que eu não tenho condições de criar. Não é isso, é porque precisa de alguns ajustes. Então, se você é orientado antes, você não passa pelo constrangimento e o seu processo caminha naturalmente. Então, a orientação durante todo o processo por um profissional, por profissionais competentes a tal, acelera sim o processo. E o que é verificado na entrevista, quando vai o pessoal lá da vara da infância para entrevistar? Porque a gente falou aí das questões físicas né? Materiais. Mas e na entrevista? Ali vão ser abordados temáticas de cunho emocional, qual é o preparo que essa família tem, porque às vezes é muito comum o casal chegar para adotar, ele chega assim, ele tentou de tudo e ele não conseguiu adotar. Então é como se ele quisesse, por exemplo, eu não tive filho, já tentei inseminação, já gastei com isso, então eu quero um filho para resolver o problema aqui de casa, nós estamos num problema sério, quase divorciando, então eu quero um filho, porque eu dou um filho para ela e ela para de brigar comigo. Ou eu tive um filho que faleceu, então agora nós não temos mais idade para ter um filho biológico, nós queremos ter um filho para substituir o filho que a gente perdeu. Ou eu quero adotar, mas eu quero alguém que tenha os caracteres físicos iguais aos meus para não ter um choque na rua. Ora, então nós temos que ver. E essa questão que você colocou, ela é importante mesmo, porque os pais podem, né, manifestar o tipo de características que eles têm interesse na criança. Isso faz uma diferença, assim, de forma positiva, ter características semelhantes, alguma questão de etnia, alguma coisa assim? Faz diferença, doutora? Olha, eu vou te dizer uma coisa, 90% das pessoas que eu vejo para chegar para adoção, elas vêm com essa vontade. Ao primeiro contato com as famílias que já adotaram, ao primeiro contato com as crianças que estão aptas à adoção, tudo isso cai por terra. O afeto, a emoção, o contato olho no olho, supre tudo isso. Porque às vezes a pessoa tem o receio de que venha sofrer algum preconceito, uma discriminação, às vezes por uma diferença muito grande de aparência. Né? Existe esse questionamento, mas com o tempo o amor... Na verdade, até os filhos biológicos da gente, a gente sofre isso, né? A sociedade cria, estereotipa um tipo de família, um tipo de criança. Então, eu vou te dizer que em matéria de adoção, a nobreza dos sentimentos é tamanha e as dificuldades que as pessoas enfrentam até conseguir um filho é tamanha que a cor da pele, o jeito do cabelo, são detalhes que, de verdade, os pais e os familiares com o tempo nem observam mais. Bom, tem mais gente participando, só que antes eu gostaria de perguntar uma coisinha. Por exemplo, aí passou pela questão da entrevista, do local, o início da convivência com a criança, o adolescente adotado. É monitorado? Tem o risco ali de começou a conviver e falar, não, vocês não estão aptos e pegar de volta, ao invés do pai devolver, não. Tem algum risco? Dificilmente, por parte do poder público, né, o judiciário, vai autorizar uma convivência, uma guarda provisória, digamos assim. Tem, então, um período família, de teste? Tem. Certo. Dificilmente vai colocar se tiver risco. É por isso que eu falo, o procedimento de físico, emocional é feito antes de colocar essa criança em contato com a família. Certo. Colocada essa criança não é monitorado, embora a família possa a qualquer momento devolver essa criança ou as análises psicológicas que passa toda a família, se avaliar que é melhor o poder público pedir essa criança de volta, isso pode acontecer. Mas é muito raro, porque o processo preventivo já é muito criterioso, cheio de detalhe, né? Para evitar justamente o trauma para a criança. Tá, a gente tem uma participação aqui, a pessoa não identificou, mas ela fala o seguinte: no meu caso, minha prima quer passar a guarda da filha dela para mim, depois tem como ela tomar de volta? Aí não é bem guarda, né? Se nós verificarmos aí, nós podemos ver a tutela, ela pode passar, né? Pode ser, porque guarda quem tem é só pai e mãe. Na pior das hipóteses, vamos supor, quando não tem falha e os ascendentes. O que ela pode passar é a tutela ou conferir a adoção. E isso pode ser colocado mediante o processo judicial. Depende do caso concreto. Bom, tem uma participação aqui também, uma vez eu consegui entender. Ela está falando o seguinte: eu tenho 22 anos e gostaria de saber se eu poderia dar uma criança.
colocou dessa forma. Dar uma criança, sim, né? Se a criança for sua, né? E de repente, se é possível isso, vamos supor, eu tenho 2 filhos, eu não dou por maneira nenhuma, né? Inclusive, até um menino lindo que está aqui com a gente. Eu não dou, mas assim, pode ser que, por exemplo, eu engravide de repente não queira, eu posso dar? Pode. Essa moça de 22 dessa forma anos. como a doutora colocou aqui, tem que ser uma coisa... A moça de 22 anos, suponhamos que ela deu à luz ou tem uma criança que não queira dar, não pode que entregar não queira para uma criar, pessoa. não pode entregar para a pessoa diretamente, mas ela pode procurar a rede, o conselho tutelar mais próximo e falar, olha, eu não quero mais essa criança. Tá certo. E a Luzia, de Aparecida de Goiânia, obrigada pela sua participação. Luzia, ela está falando o seguinte, para eu conseguir adotar, eu tenho que ter casa própria ou posso adotar sem ter a casa própria? Esse também não é um fator que a lei coloca como necessário de ser apreciado. Então, tendo casa própria ou não tendo casa própria, o direito a adotar é o mesmo para a senhora. Tá certo, olha, gente, tem mais participação chegando, mas eu agradeço aqui a participação da doutora Bárbara Cruvinel, que é advogada mestre em Direito das Famílias. Obrigada por ter tirado as nossas dúvidas. E se você está aí com vontade de adotar, conseguiu ter um pouco mais de esclarecimento, se mexa, não espera não, porque as crianças ficam lá tão assim, frágeis, esperando, é uma coisa tão delicada. Tem um monte de olhinhos loucos para serem amados e doarem amor. Você está com vontade de doar amor e tem muita criança precisando aí desse amor, desse carinho, dessa atenção. E às vezes aquele perfil de amor que você traçou para uma criança, às vezes você chega lá, é outro. E também tem os padrinhos, né? Fantástico. Também, se você quiser ter um primeiro contato, você pode apadrinhar. Pode apadrinhar, não precisa diretamente adotar. Pode ter um padrinho de afeto, que é só doar amor. Tem o padrinho de serviços, que você é um empresário, de repente, quer custear a educação de uma criança, de 2, 3, ou um odontólogo que queira cuidar dos dentinhos da criança. Olha que bacana, então, gente. Você está aí com vontade de, por exemplo, fazer um trabalho solidário, voluntário, ajudar essas crianças de alguma forma, se você não puder adotar também, pode. É muito Quem quiser bem-vindo. doar abraço, né? Adote um colo também, pode também. E para isso tem que ter algum trâmite oficial? É menos burocrático, é bem mais rápido, é bem mais célere, pode procurar diretamente o juizado de infância tem que e juventude. ser no juizado. No juizado ou na Defensoria Pública, ou na OAB, ou no Ministério Público, não tem grandes burocracias, é rápido e eu vou, toda vez que eu vou lá, eu volto um ser humano melhor. Bem melhor, a gente recebe amor de todas as formas, eu recomendo, inclusive. Que bacana. Eu vou pegar para mim essa sua lição, porque eu achei interessante. O apadrinhamento vale a pena. Obrigada pela oportunidade, viu?